Olá pessoal, é o Mendes falando. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos agora de casa, né? Como vocês muito bem sabem, beleza? Então já montei as aulas e pouco a pouco nós vamos tendo esse tipo de trabalho agora, né? Dentro da quarentena que nos foi posta aí, beleza? Então, Geografia, setor 171, professor Mendes, módulo 6, título: A Nova Ordem Mundial, Multipolarização e Globalização 1. Lembrando que tem a parte 2, que é o módulo 7, tá? Então, essa aula se dirige aos extensivos manhã e tarde, ao extensivo SEB Med, aos terceiros Super e Med. Bora lá, galera? Vamos lá? Vamos nessa, então. O assunto, o pano de fundo é a globalização, né? Então, o que está acontecendo em nível mundial? Em nível mundial, o nome já fala, globalização ou mundialização são sinônimos, tá? Para muitos intelectuais. Que significa o quê? É o avanço do capitalismo para todos os cantos do mundo, tá? Então, é a mundialização do capital pelo território. Esse capital ele apresenta duas facetas. É o capital produtivo, encarnado nas empresas, e o capital especulativo, são os papéis, as finanças, tá? Conhecidas essas finanças, esses papéis como derivativos, tá? No que diz respeito ao capital produtivo, não é? Ele agrega valor por meio da produção. Então o que você está vendo aí espalhado pelo mundo, espalhadas pelo mundo, são as marcas dessas grandes empresas, que efetivamente, né, correspondem ao capital produtivo. Então, vamos pegar alguns exemplos no setor alimentício, que nós trabalhamos nas aulas sobre capitalismo no módulo 4, né? Então, nós temos a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, a Unilever, no setor de alimentos, espalhadas por todo o mundo, não é? E efetivamente produzindo, contratando trabalhadores, pagando salários, e o resultado dessas relações assalariadas de produção é o fabrico, não é? Das mercadorias, que efetivamente correspondem ao que tem valor, né? Tem valor, tá? Então as mercadorias são, em última análise, o resultado, né, final de todo esse processo produtivo implementado pelo capital produtivo, diga-se de passagem. Beleza? Então, além do capital produtivo, que agrega valor, porque produz, né, por meio da contratação de trabalho assalariado, existe também o capital especulativo, é a venda e a compra de ações. Nos últimos dias, nada mais didático do que nos últimos dias, né? O que se notou nos últimos dias foi exatamente o sobe e desce das bolsas de valores mundo afora, né? Então as empresas perderam valor, ganharam valor, perderam valor, ganharam valor. Isso acontece sempre, desde a instituição do capitalismo financeiro, mas em função, né, de uma crise estrutural que parece rondar o capitalismo. Nos últimos dias, essas oscilações, fortes quedas sucedidas por fortes altas, tem sido a marca registrada da crise que a gente está vivendo hoje, tá? Então, esse sobe e desce é a volatilidade, né? Então, uma empresa, se ela apresenta um lucro aquém do que esperava, as suas ações perdem preço, depreciam. Se uma empresa passa a ter mais vendas e, portanto, mais lucros do que ela imaginava antes, né? Se ela apresenta um balancete melhor, as ações dela, evidentemente, vão subir. Então, é um jogo de aposta que, efetivamente, diz respeito à maior parte do capital que hoje, enfim, as pessoas investem. Então, grande parte dos investimentos é dado no capital especulativo, com todos os efeitos colaterais desse capital especulativo, né, pessoal? Que a gente vai abordar um pouquinho mais no módulo 7, tá? Então, esse é o capital especulativo, esses papéis que circulam. Você está vendo aí um mapa? Esse mapa eu fiz questão de extrair de uma questão recente da Unicamp, tá bom, pessoal? O que você está vendo nesse mapa? A tríade, a concentração de bolsas em 3 lugares que comandam o sistema capitalista, né? Então, a região Nordeste norte-americana, incluindo aí um pedacinho do Canadá, mas principalmente a região dos Grandes Lagos, a região americana dos Grandes Lagos, a Europa Ocidental, onde nós vamos encontrar as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt, e efetivamente lá no Sudeste Asiático, no Leste Asiático, nós temos também uma grande concentração de bolsas de valores, não é? Não só de Tóquio e Hong Kong, né? Mas outras bolsas de países também que vêm apresentando espetacular crescimento econômico, como os tigres asiáticos, tá?
Muito bem. O que está permitindo esse avanço, né, do capitalismo pelo mundo? O que tem permitido essa globalização, que é esse avanço do sistema capitalista em nível mundial, é exatamente uma sucessão de fatores. Eu apontaria como principais fatores, tá? Eu estou abrindo a janela aqui de casa, pessoal, porque está um calor tremendo aqui. Eu não queria ligar o ar-condicionado para não fazer barulho, mas a janela a gente tem que abrir, né? Então estou abrindo aqui a janela. Vamos lá, já abri a janela. Aliás, não é um privilégio da aula de casa, né, pessoal? Realmente é um privilégio. Como é que eu tô? Infelizmente, né, o Apple não permite que vocês me vejam. Eu me sinto mais tranquilo porque eu sou muito tímido, vocês sabem disso, tá? Mas eu estou muito à vontade. Fiz a barba hoje, depois de 2 semanas, mas estou bonito como sempre e cheiroso, beleza? Vamos lá então, pessoal, seguindo aqui. Parte 2. Então essa parte 2 são os fatores da globalização, né? O que está permitindo o capital produtivo, o capital especulativo de estarem presentes mundialmente, né? Em todos os cantos do mundo. Primeiro, o colapso do socialismo. Né? Nós já estudamos o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Você está vendo aí uma foto das pessoas na fila. Imagine só, com dinheiro no bolso não terem o que comprar. Por quê? Nós já estudamos isso, né? A antiga União Soviética havia priorizado a construção de armas, a corrida armamentista, e deixou de abastecer com bens de consumo, inclusive de primeira necessidade, a sua própria população, né? Então essa população desabastecida se revoltou e efetivamente culminando com manifestações de rua que levaram ao fim do país, tá? E por conseguinte, né, sem a União Soviética, não tem mais a Guerra Fria. O outro fator que você está vendo aí, né, na foto, uma fábrica praticamente totalmente automatizada, né? Então, é uma crise do capitalismo também aí, né? Então, a automação está roubando os empregos e, curiosamente, está provocando isso daqui, galera. Uma redução das taxas de lucro. Acredite se quiser. Então, os lucros estão cada vez mais baixos. Talvez isso explique, em grande medida, por que tem crescido o mercado financeiro. O que os capitalistas perceberam? Que o lucro está caindo. Então, cada vez mais capitalistas estão investindo no mercado de derivativos, ou seja, estão transferindo o capital da produção para a especulação, o que gera um grande perigo de uma outra crise, né? Que, aliás, parece que já bateu as portas de todo mundo. Beleza? Então esse é um fato importante, que é a queda da taxa de lucro. Ou, olha lá, tendência da taxa de lucro a cair. Tá? Muito bem, como é que se dá então essa instrumentalização da globalização, né? Em outras palavras, quais instrumentos que têm sido utilizados pelo capital para que ele possa estar presente em nível mundial? O primeiro instrumento é a tecnologia, né? Segundo o professor Milton Santos, meu querido professor, eterno professor Milton Santos, né? Foi meu professor lá na USP, na USP, na FEFELESTE, saudades, muitas saudades, né? Ele chamou esse mundo contemporâneo, esse espaço geográfico contemporâneo, de meio técnico, científico e informacional. Isso significa dizer o seguinte, galera, que radares, celulares, satélites, fibra ótica, computadores, aviões estão equipando o mundo e tornando-o um meio técnico, científico e informacional. Como o nome mesmo diz, o que está acontecendo? A ciência hoje produz técnicas que transmitem informação. Tá? A ciência produz técnicas que transmitem informação. Aliás, a ciência tem sido financiada para isso, né, galera? Tem sido financiada para produzir técnicas que sejam capazes, e essas técnicas são radares, celulares, etc., para elas transmitirem informação. Então, quanto mais informações circularem, mais os capitais se reproduzem, tá? Só uma analogia, o próprio dinheiro, não é? Ele circula muito mais facilmente quando está tudo integrado, né, pessoal? Então, uma das razões pelas quais esse vírus tomou conta do mundo inteiro, convertendo o mundo numa verdadeira pandemia, é a facilidade dos transportes. Quem trouxe esse vírus, né, o Covid-19 para o Brasil, foram as pessoas mais abastadas que podem viajar pelo exterior ou para o exterior, né?
se contaminaram na Europa, se contaminaram nos Estados Unidos e trouxeram isso, né? Então, esse vírus, essa pandemia, é a prova cabal, né, de que efetivamente está operando uma globalização, está existindo uma globalização. Não precisa ir muito longe. Quantos voos Ribeirão Preto tinha diariamente? Não precisa nem ir para muito longe. Para São Paulo, considerando os 3 aeroportos, Congonhas, Guarulhos e Campinas, quantos voos Ribeirão Preto, né, mantinha diariamente para esses 3 aeroportos? Guarulhos, Congonhas e Viracopos em Campinas. Uma quantidade, né, sei lá, quantos voos por dia? Pelo menos uns 10, 12, 14, 15, talvez voos por dia para essas localidades. Então, olha aí a globalização, né? Certo? Então, essa integração foi possível graças ao meio técnico, científico e informacional. Tá? E, além disso, um outro instrumento importante, né, da globalização é a própria informação. Beleza? Carregada de ideologia. Quando uma informação é fornecida como se fosse uma verdade absoluta, sem questionamento científico, sem abordagem científica, ela, por definição, já é uma ideologia, né? Então, essa ideologia permeia a política externa e essa ideologia permeia a política interna. Na política externa, nós temos líderes mundiais, não é? Fazendo apologia à globalização o tempo todo, beleza? O tempo todo você tem os líderes fazendo apologia para a globalização. Quando eu falo dos líderes, são os presidentes, os chanceleres, né? Fazendo essa apologia, essa propaganda da globalização. E também os organismos internacionais, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e assim por diante. Na política interna, a mídia, né? As TVs, as rádios, os jornais, as revistas, as igrejas, que difundem a meritocracia e o modo de vida americano. Nas próprias igrejas a gente vê isso, né, pessoal? Eu digo igrejas entre aspas, porque são verdadeiras seitas, né, que estão ali vendendo a ideia de felicidade, tá? E isso é muito sério, né? Muito sério. E a televisão também, né? Quantas propagandas não são veiculadas por dia? No horário nobre, né? No horário nobre, as propagandas, então, vendendo a ideia de felicidade, o consumo como sendo sinônimo de felicidade, que é a própria ideia do American Way of Life, que está aqui na última linha, né? O modo de vida americano, tá? Da política externa, nós podemos apontar, não é? A ideia corrente no mundo, né? A ideia corrente no mundo é que todo mundo deve, né, aderir à globalização. Essa cartilha de adesão à globalização é conhecida como Consenso de Washington, tá? Tornou-se mundialmente conhecida no final dos anos 80, começo dos anos 90, e são os economistas da chamada Escola de Chicago, não é? Que são os principais difusores dessa ideologia, dessa corrente econômica, que é vendida como uma verdade absoluta, inquestionável. E por que Washington, se a escola econômica, né, é Chicago? É porque esses organismos que nasceram em Bretton Woods estão sediados em Washington, tá? Então agora nós chegamos no momento mais complicado da aula, então nós vamos com calma, eu vou retomar algumas ideias aí, para a gente não se perder, tá? Então a primeira coisa que você está vendo aí é uma foto. O que essa foto está mostrando? O hotel que sediou em 1944 a Conferência de Bretton Woods. Nesse hotel encontraram-se economistas britânicos, franceses, estadunidenses principalmente. E ali esses economistas alinhavaram o capitalismo que iria surgir dos escombros da Segunda Grande Guerra. Registro ainda a presença nesse encontro de John Maynard Keynes. Beleza? Que se opunha veementemente ao neoliberalismo, essa ideia de que o capital deve circular livremente, como a gente já estudou. Então, o Keynes, por exemplo, nesse encontro, ele propôs que fosse criada uma moeda para trocas internacionais. Como sabemos, ele foi voto vencido, haja vista que desse encontro o dólar saiu como uma moeda para trocas internacionais, inclusive com conversão para ouro, né? Havia uma paridade dólar-ouro que nasceu em Bretton Woods.
Preciso dizer ainda, né, que essa conversibilidade, essa paridade, melhor dizendo, o dólar ainda é conversível em ouro, mas a paridade, uma certa quantia de dólar representava uma certa quantidade de ouro, essa paridade deixou de existir em 1971, tá? Então, nesse hotel nascem FMI e Banco Mundial, que hoje, e tem sido assim nos últimos 30, 40 anos, não é? O Fundo Monetário e o Banco Mundial que tem difundido o consenso de Washington. Quem também difundiu bastante o consenso de Washington no final dos anos 80, começo dos anos 90, principalmente no final dos anos 80, foi a dupla Ronald Reagan, presidente americano, e Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. O Reagan governou os Estados Unidos entre 81 e 88, a Thatcher, a mão de ferro, né? A senhora de ferro, Dama de Ferro, né? Como ela ficou conhecida, Dama de Ferro, governou os Estados Unidos, perdão, o Reino Unido, né? Governou o Reino Unido entre 1979 e 1990. Então, tanto os organismos internacionais que nasceram em Bretton Woods, sediados em Washington, como FMI e Banco Mundial, como os grandes líderes e os outros que surgiram depois, né? Mundo afora, todos eles defendendo a cartilha neoliberal, que efetivamente é o consenso de Washington. Então, o que prevê essa cartilha? Privatizar, reduzir impostos, reformar as leis trabalhistas e abrir a economia. Isso nós sentimos na pele nos últimos anos, não é? Com o desmantelamento da Petrobras e o seu processo de divisão, né? A empresa tem sido dividida nos últimos anos e boa parte dela entregue ao capital internacional, né? Isso sugere o seguinte, que o capitalismo neoliberal na América Latina tem servido, não é, aos interesses das empresas, grandes empresas estrangeiras, não apenas, mas principalmente americanas, tá? Então você está vendo aí 3 charges, né, que mostram então a América Latina e o Brasil em detalhe, né, curvando-se diante do poder, né, que vem lá do norte, beleza? Uma das charges ainda remete ao governo Obama, né? Tá certo? Mas enfim, bastante atual ainda, né, pessoal? Nós temos então o neoliberalismo como sendo o segredo do sucesso imposto goela abaixo pelos governos da América Latina, e no Brasil tem sido assim há muito tempo, tá? O que caiu na FAMERP, pessoal, em cima de tudo que a gente estudou até aqui? Dá uma olhada nessa charge. Olha como a charge sempre aparece nas questões, né? Você tem aí a televisão e as pessoas sendo doutrinadas pela televisão, né? Como que uma lavagem cerebral aí é feita pela televisão. O que a televisão faz? Ela difunde a globalização, nem que seja vendendo padrões de comportamento, né? O próprio consumismo, enfim. Então, a imagem é uma crítica à globalização, gabarito letra E, questão que caiu na FAMERP. Atenção, Ribeirão, muitos de vocês prestam FAMERP, tá aí, ó. Aliás, é sempre bom lembrar, né, que o assunto globalização que nós estamos estudando é o assunto mais recorrente dos e nos vestibulares, sejam eles públicos ou particulares. Portanto, redobrem a atenção. E uma questão para a gente fechar essa aula, da Unesp, né, caiu há pouco tempo. Vamos ler o enunciado? A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras, sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido considerado suficiente como permissão consentida para que essas companhias possam utilizar informações sem autorização explícita ou formal. As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem estabelecer padrões que interessam particularmente as grandes empresas. A vigilância alienada, abordada pelo excerto, bem como o emprego do geomarketing, contribui para: letra A, alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital, com certeza, né, pessoal? Uma vez que nós estamos sendo rastreados, as pessoas passam a fornecer muitas vezes, sem saber, né? As pessoas acabam transferindo, fornecendo dados relacionados ao seu padrão de comportamento, que efetivamente vai ser usado, né, esse padrão de comportamento, para as empresas venderem
ainda mais. B, orientar políticas públicas? De jeito nenhum, né? A ideia é aumentar o lucro, tá? C, coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas? Sabemos que não. O próprio consumismo está assentado na propaganda, né? Letra D, fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias? Também não. Mesmo porque os produtos são fabricados com durabilidade cada vez menor, né? É a chamada obsolescência programada. Letra E, estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário, piada, portanto, gabarito, letra A. Atenção, Ribeirão, peço a gentileza de fazerem essas questões aqui, tá? 104, 108, 110, 115, 111 antes, né? 115, 118, 120. Beleza, galerinha? Abraço forte, a gente se vê em breve. Tchau!